Uma parada cardíaca súbita é a maior emergência médica. E durante a pandemia do Covid-19, podemos atender pacientes, pessoas que têm uma parada cardíaca súbita e podem ser suspeitas ou até confirmadas com Covid-19. Como lidar com essa situação? Fica comigo nesse vídeo, nesse conteúdo, e nos próximos minutos eu vou te responder as orientações atualizadas de como fazer uma reanimação cardiopulmonar no suporte imediato à vida dentro desse contexto de pandemia do Covid-19. Ok, turma, muito boa tarde, estamos iniciando mais uma live hoje de número 80, um número bem marcante aí nessa nossa série de lives. E estamos aqui no dia 18 de abril, um sábado, às 5 horas e 17 minutos. Que desafio, a concorrência tá grande de live, então a gente tinha que entrar logo antes que comecem a inundar então as lives aí dos artistas e do entretenimento. Então, antes de ter esse entretenimento, vamos então aproveitar um pouquinho de alguns minutos, um pouquinho de tempo e fazer uma live aqui educacional e a gente aproveitar esse sábado. E estamos nessa série de lives todos os dias de suporte imediato à vida. E essa live de hoje, número 80, um número especial, nós vamos falar sobre um tema fundamental, que é justamente a parada cardíaca nessa época do Covid-19, tá? Então, ó, não perde, fica comigo aqui nos próximos minutos. E então a gente vai falar sobre reanimação cardiopulmonar nesse contexto do Covid-19, o que é que tem de orientações, inclusive as publicações da American Heart em relação a como conduzir uma parada cardíaca, no caso, uma reanimação cardiopulmonar dentro desse cenário de pandemia. Então, muito boa tarde a todo mundo que está chegando aqui, o Fábio, a Júlia, o Lurdivan, Walter, grande amigo Walter, é palavra mesmo, comprometimento total, exatamente, tem que cumprir, é um desafio para mim, e a gente está junto aqui também, Jaqueline, diretamente lá de São Luís, deve estar de plantão no SAMU, Rondinelli, Aline, mó galera entrando aqui com a gente. Vão entrando, vão clicando nesse coraçãozinho e chama outras pessoas nos próximos minutos. Vamos aproveitar esse sábado. Eu sei que tem muita gente aí com expectativa para as lives que vão acontecer daqui a pouco, dos cantores. Mas vamos aproveitar então alguns minutos para falar então de algo que vai então fazer diferença para ti, algo de valor em relação a teu atendimento, a teu conhecimento em relação ao suporte imediato à vida, em relação à emergência. Então estamos aqui na live de número 80 e a pegada é justamente semeando ensino, colhendo aprendizado e salvando vidas. É com esse entendimento que a gente tem esse comprometimento de fazer essas lives diariamente nessa nova série de lives. Então eu saí lá de 2 lives por semana, que nós já fazíamos desde julho do ano passado, e vamos agora fazer lives todos os dias. E o tema hoje que nós escolhemos foi justamente de emergência cardiológica. E nós vamos falar hoje da maior emergência médica, que é a parada cardíaca súbita. Então fica aqui e eu vou estar trazendo para vocês atualizações, conteúdo de qualidade, objetivo, impactante no que diz respeito ao teu desenvolvimento, a tua aplicação, a tua qualidade para assistência do atendimento, hoje aqui com o tema de parada cardíaca súbita. Então vamos ficando com a gente aqui e vamos falar sobre esse tema tão importante. Então, turma, o que é que nós vamos fazer aqui, turma? Então nós vamos conversar sobre, compartilhar com vocês sobre a reanimação cardiopulmonar dentro desse contexto da pandemia do Covid-19, tá? Como que eu tenho que lidar, então, com uma reanimação cardiopulmonar, ok? Bom, então o tema de hoje, desse conteúdo, vai ser justamente parada cardíaca súbita. Como conduzir uma reanimação cardiopulmonar em um cenário de pandemia do Covid-19. Ok? Então fica comigo aqui até o final, que vai ser muito importante que eu tenho para compartilhar com cada um de vocês. Ok? Então vamos lá, vamos começar
E eu já trago para vocês alguns pontos essenciais que devemos entender e compreender em relação à parada cardíaca súbita. Alguns dados que são importantes e até mesmo ao mesmo tempo alarmantes o que coloca a parada cardíaca súbita como a principal emergência médica, ok? Então vamos lá. 25% dos pacientes, das pessoas, as vítimas que são acometidas por PCR súbita, 25%, elas não conseguem nem receber atendimento, elas morrem antes de chegar no hospital. 25%. Dos outros 75% das pessoas, das vítimas, dos pacientes que chegam até o nível de assistência hospitalar, mesmo recebendo ali o atendimento pré-hospitalar, passando pelo atendimento na sala de emergência do hospital, a sobrevida, entenda, a sobrevida com qualidade, ou seja, sem sequelas, com qualidade neurológica, sem sequelas neurológicas, é em torno de 10%. Então entenda, turma, que uma coisa é você ter que levar, chegou vivo até o hospital. Muito bom, isso é significante, mas o que se quer é um paciente que saia em boas condições neurológicas do hospital. É essa sobrevida que tem que ser alcançada, ok? Então, sobrevida com bom status neurológico em RCP, em parada cardíaca súbita, é em torno de 10%, pegando todas as estatísticas gerais. No entanto, veja só, em locais onde existe um programa de reconhecimento e atendimento à parada cardíaca súbita de maneira rápida, com acesso público à desfibrilação. Então, eu estou dizendo dentro de um contexto, por exemplo, em um aeroporto, que em cada local de uma distância programada existe um desfibrilador, onde aqueles funcionários daquele aeroporto são treinados em reanimação cardiopulmonar, como pode ser também em metrô. Então, ano passado eu estive nos Estados Unidos e eu contei lá em um dos aeroportos que eu fui, em New Orleans, e a cada 100 passos existia um desfibrilador. A cada 100 passos existia um desfibrilador de acesso público, né, à desfibrilação. E os comandos para você pegar um desfibrilador são muito simples, de maneira que um leigo pode rapidamente fazer, já que ele também tem um comando de voz, o aparelho. O fato é que, tendo esse reanimação rápida e programas de acesso à desfibrilação, podemos alcançar uma sobrevida após uma parada cardíaca súbita de 40% até 58%. Uau! Que significante isso! Então toda a atenção tem que ser dada para o reconhecimento precoce e o início da reanimação cardiopulmonar. De qualidade, obviamente. E vocês sabiam que 80% das paradas cardíacas súbitas que acontecem fora do hospital acontecem em casa? 80% acontece em casa. E é bem provável que nesse momento da pandemia do Covid-19, onde o isolamento social é uma das estratégias de contenção da infecção, é bem provável que o número de parada cardíaca súbita nas residências seja maior do que 80%, que já é um número, convenhamos, muito grande. Então, isso vai aumentar ainda mais as chances de você, acadêmico da área da saúde, de você médico, de você enfermeiro, de você socorrista, estar na sua casa e ter algum vizinho do condomínio que possa ter uma parada cardíaca súbita. Algum familiar, ou seja, aumenta-se as chances e as probabilidades de você precisar atender uma parada cardíaca súbita. E todo mundo conhece você naquele seu condomínio, na sua casa, ali no residencial, e sabem que você é da área da saúde.
e vão chamar você para poder fazer o atendimento. Daí a importância do suporte imediato à vida, de você conhecer o suporte imediato à vida. Entendendo essa importância, entendendo a necessidade e sabendo, eu reconheci isso há muito tempo, e reconhecendo que não são todos os profissionais que têm essa consciência de saber fazer o suporte imediato à vida. Às vezes é de se preocupar muito com a especialidade, com a atenção a nível hospitalar do que faz, mas quando tem se confrontar com um cenário fora do hospital, fora do ambiente de trabalho, que pode ser na sua residência ou em qualquer local público, não saber, não ter segurança para poder agir. Como, por exemplo, se estiver dentro do avião e se por acaso alguém no avião vier a ter algum mal súbito. E quem é que eles vão chamar? Algum médico, algum profissional de saúde que esteja disponível a bordo para fazer, então, uma assistência. Essa foi uma das razões pelas quais nós lançamos o livro, né, da emergência médica, Suporte Imediato à Vida, no ano de 2018, e que aqui contém conteúdo de qualidade atualizado, com uma linguagem científica voltada para esse profissional da saúde, para entender o suporte imediato à vida, e para o acadêmico também, para nível universitário. Então, nesse momento da pandemia do Covid-19, aumentamos a chance de ter, então, nós envolvidos em algum cenário de atendimento de emergência. Outro ponto muito importante que acho interessante dizer aqui agora é que para cada 1 minuto, entenda, para cada 1 minuto após uma parada cardíaca súbita, sem manobra de reanimação cardiopulmonar, diminui em 10% a chance de sobrevida. Então, fazendo um cálculo bem simples, entendemos que em final de 10 minutos, sem ninguém fazer uma reanimação cardiopulmonar, as chances de reverter são praticamente o quê? Nulas. Zero. Então o atendimento tem que ser rápido. E o reconhecimento tem que ser rápido também. Daniel, quais são as principais causas, ou a principal causa de parada cardíaca súbita de maneira geral? De maneira geral, são as síndromes coronarianas agudas, a doença isquêmica coronariana, ou seja, a origem cardíaca. E o ritmo cardíaco predominante nesse tipo de parada cardíaca súbita vai ser a fibrilação ventricular, a FV, fibrilação ventricular. Em geral, a taquicardia ventricular, ela vai se desdobrar para uma fibrilação ventricular. E a fibrilação ventricular, ela pode se desdobrar, então, para uma ESP, uma assistolia. E a sistolia vai ser o ritmo que vai ter, então, um pior prognóstico no que diz respeito, né, à sobrevida dos pacientes. Se a FV é um ritmo predominante e comum em uma parada cardíaca súbita, temos que ter toda a atenção para a desfibrilação precoce. Porque o que reveste, turma, uma fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular é justamente o desfibrilador. Daí a importância e necessidade de acesso rápido à desfibrilação. Ok? Esses são pontos essenciais aqui para o começo do nosso conteúdo. E aí eu trago para vocês também uma outra informação que nós devemos ter, que meio direciona a nossa abordagem para um paciente em parada cardíaca súbita. Dentre as diversas etapas de intervenção, de manobras de reanimação cardiopulmonar, qual delas
tem mais impacto? Por exemplo, entre uma desfibrilação e o uso de adrenalina. Por exemplo, o uso das compressões torácicas precoces ou o uso do desfibrilador. É importante que a gente entenda, no atendimento a uma parada cardíaca súbita, justamente o que é que vai ter mais impacto, o que é que eu tenho que priorizar. Priorizar para fazer, priorizar para eu aprender bem e priorizar para fazer muito bem, com excelência. Então, turma, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Vamos falar sobre o que tem impacto na reanimação. Então, vamos lá. O uso de adrenalina, turma, o uso da epinefrina, lá no suporte avançado, o NNT, que é o número necessário para tratar, é de 112. Vocês sabiam disso? O que é que significa isso, Daniel? Que para cada 112 pacientes em parada cardíaca súbita, apenas um vai se beneficiar do uso da adrenalina, da epinefrina. Daniel, então quer dizer que a epinefrina não é um fator decisivo numa parada cardíaca súbita? Não, não é. Está como uma ferramenta, está como um componente das medidas de reanimação? Sim, sem dúvida. É prioridade? Não é prioridade. Tem impacto? Não tão impacto assim em comparação com outras medidas. Daniel, e quais são as outras medidas que têm muito mais impacto? Então vai lá, fica comigo aqui. Sabe qual é o NNT de um reconhecimento precoce numa parada cardíaca súbita? O NNT de um reconhecimento precoce rápido de uma PCR é de 11. De 11. Ou seja, para cada 11 pacientes que você atender, o reconhecimento precoce da parada vai surtir efeito em 1. Compara isso com a adrenalina, com a epinefrina. O que é mais importante? O suporte avançado vir fazer epinefrina ou o reconhecimento rápido para esse paciente em parada cardíaca? Pelo NNT fica fácil de responder, que é o reconhecimento. Vamos para uma outra medida que deveria ser ainda muito mais valorizada, que é iniciar uma RCP por alguém que está presenciando aquela parada, alguém que presenciou aquela parada. O NNT, turma, nessa circunstância é de 15. Ou seja, para cada 15 pacientes que tiveram uma parada cardíaca súbita e recebeu uma reanimação cardiopulmonar precoce, por algumas das pessoas que estavam e presenciaram, uma pessoa vai se beneficiar dessas medidas. Ok? Então é um NNT relevante e que reforça a necessidade, pelo que eu disse até agora, reconhecer precoce e iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar de maneira mais precoce, mas com qualidade. RCP com qualidade. Não é fazer de qualquer jeito. É com qualidade. Tudo aqui a gente tem que fazer com qualidade. Na saúde, já que a gente está prestando atendimento para uma pessoa, para uma vida, a gente tem que fazer com qualidade. E isso se destaca principalmente em um cenário de emergência, onde a vida e a morte daquela pessoa está, muitas das vezes, na mão do profissional da saúde.
e em poucos minutos a tomada de decisão, se você decide certo ou errado, se você demora em decidir, se você não vai ter então o conhecimento, se você não tem a habilidade, se você não tem a atitude, ou seja, não tem a competência, isso pode interferir, isso pode não, isso vai interferir na sobrevida, na morbimortalidade, seja positivo, seja negativo. Uma frase que eu gosto muito do PHTLS, que tem lá nas primeiras páginas, né? Que o destino do traumatizado está nas mãos de quem faz o primeiro curativo. O primeiro cuidado é quem pega primeiro. Vai ter o destino tá em quem faz o primeiro atendimento. Isso não retira-se a responsabilidade e o poder decisivo dos demais profissionais que vão atender na sala de emergência, na UTI, no centro cirúrgico, mas reforça que o primeiro atendimento, o cartão de visita da assistência de emergência, faz toda a diferença. Toda a diferença. Vamos mais. Vamos lá, vamos falar de mais ações de impacto. Uso do desfibrilador, turma. Usar um desfibrilador precoce. Qual é o NNT? Daniel, NNT de usar um desfibrilador precoce. Turma, 5. 5, uau, 5. Isso quer dizer o quê? Que para cada 5 pacientes, 1 vai se beneficiar, então, do desfibrilação precoce. Compara isso com epinefrina. 112, turma. Pessoal, então fica bem claro que o que mais importante é o suporte imediato à vida. Estamos aí com o Dr. Rômulo Lira, diretor técnico e médico do SAMU Fortaleza. Meu grande abraço para ti. Obrigado por estar aqui junto. Ele colocando, por isso, ao selecionar médico para o SAMU Fortaleza, tenho sempre o cuidado de avaliar a atitude em serviço. Exatamente isso. Vale tanto contabilidade, conhecimento técnico. É justamente isso, conhecimento, habilidade e atitude. É dessa maneira, é dessa forma que a gente vai formar uma equipe de qualidade. O Rômulo sabe muito bem disso. Quem conhece o Rômulo Lira, ele sabe muito bem, todo mundo sabe muito bem o profissional que ele é, a pessoa que ele é e a responsabilidade que ele determina o serviço de assistência médica do SAMU 92 Fortaleza. De procurar sempre ter ali os melhores profissionais e profissionais que possam, de fato, vestir um macacão do SAMU e assumir as suas responsabilidades e também os seus deveres, né, que devem ter em relação à assistência do paciente na sala de emergência. Então, parabéns aí, Rom. Obrigado por estar aqui com a gente, contribuindo também. Essa questão de responsabilidade que todos nós temos que ter em relação ao atendimento de emergência. Então, nessa parte do conteúdo que eu falo agora, que eu falei para vocês, fica claro, turma, com base nas evidências científicas, que o suporte essencial, o suporte imediato à vida, é o que é de mais importante em relação ao suporte avançado. Não que o suporte avançado vai ter sua importância, porque na verdade a gente tem um elo, né? A cadeia de sobrevivência é uma corrente de sobrevivência e cada corrente ela está junta com a outra. Então, se quebrar uma corrente, você quebra então a sequência do atendimento para o paciente. Mas reforçando que os primeiros atendimentos, o suporte imediato à vida é o que tem de mais importante. Beleza? Vamos então agora falar sobre assistência. Paciente PCR e agora o que fazer, como fazer uma RCP nesse momento que vivemos então da pandemia do Covid-19. Algumas orientações têm que ser então levadas em consideração. Alguns pontos tem que levar em consideração. Primeiro vai ser a questão do risco para quem vai atender. O risco para quem vai atender. Segurança é um dos princípios fundamentais do atendimento de emergência. A sua segurança, a segurança da equipe, a segurança das pessoas envolvidas
e a segurança própria do paciente. Então, no que diz respeito à sua segurança, no atendimento de uma RCP, você vai então ter contato próximo com o doente, e as manobras de reanimação são manobras que podem estar gerando a liberação de aerosóis por parte da vítima. A chamada aerolização, que é o meio pelo qual existe a transmissão do vírus do Covid-19. E no atendimento de emergência, turma, nesse momento, devemos considerar todo paciente como suspeito. É assim que a gente tem que encarar. Então, mais cedo, hoje pela manhã, eu operei 2 pacientes na emergência. Diagnóstico: apendicite aguda. Nós estabelecemos um protocolo, inclusive fizemos um artigo científico, publicamos numa revista aqui da Universidade da Faculdade Cristo sobre abordagem cirúrgica numa situação de emergência do Covid-19. E mandamos também um artigo que foi aceito, ainda não publicado, para a revista britânica de cirurgia. E nesse artigo da revista britânica de cirurgia, nós colocamos a proposta de todo paciente que vai fazer uma tomografia de abdômen, por abdômen agudo na emergência, a gente adiciona, nesses casos selecionados, uma tomografia de tórax. Lembra o raciocínio? A suspeita é que todo paciente da emergência é um paciente que tem que ter suspeita. A suspeita é investigar. Não tem um teste rápido, o RT-PCR demora 5 dias. Então não me vale para mim para emergência, para tomada de decisão na emergência. Algumas experiências mostraram que a tomografia de tórax pode ter achados precoces antes dos sintomas, principalmente respiratórios. E cerca de até 50% dos sintomas do Covid-19 podem ser sintomas abdominais. E a gente então realiza a tomografia de tórax para tentar identificar, né, algum achado sugestivo. Que é então a pandemia do Covid-19 veio com a pandemia do vidro fosco, que é um dos achados comuns de um paciente com a infecção pelo Covid-19. Inclusive, a galera que está no nosso grupo exclusivo do Telegram, na próxima semana nós vamos ter uma aula exclusiva para esse grupo, uma palestra. Uma palestra com o Dr. Dover, radiologista, daqui de Fortaleza, preceptor de residência de radiologia, sobre as alterações radiológicas do Covid-19. Então, para você que não está ainda no nosso grupo do Telegram, vai lá depois, terminou a live, vai lá no meu perfil, clica nesse link e você vai ser direcionado para esse grupo exclusivo lá do Telegram. Essa palestra vai ser exclusiva para a galera que vai estar lá. Tá? E a gente vai transmitir o link de acesso que vai rolar ao vivo, tá? Nesse grupo do Telegram. Então, turma, no paciente que você atender na emergência, você tem que suspeitar que esse paciente tem, então, o Covid-19. Então, vamos lá. Vamos falar, então, do suporte imediato à vida. Então, o suporte imediato à vida é você estar no seu condomínio, você foi chamado para atender uma parada cardíaca súbita. O teu condomínio está todo mundo em casa. Antes, um sábado como esse, talvez, estaria só, talvez, 50% das pessoas no seu condomínio. Mas você foi chamado lá, o vizinho chamou, teve uma parada cardíaca súbita. Então, você vai lá pensar sim que pode ser um paciente suspeito, embora não tenha nem... Olha, ele não estava tossindo, olha, ele não estava com febre, olha, ele não teve um contato. É pandemia, suspeito. Então, quais são os cuidados que você vai ter, então? A abordagem, que você vai chegar, segurança, ok? Segurança da cena, está dentro do contexto, cena segura, você vai chegar lá, então vai verificar o quê? Responsividade. Não respondeu, qual é o próximo comando? Pedir ajuda, liga 192. Vítima inconsciente, suspeita de PCR. Dê um comando, alguém vai ligar, alguém tem o celular e passa essa informação. Pediu para chamar ajuda, 192, avalia simultaneamente ventilação e pulso. Pulso carotídeo, você está do lado direito, do lado do paciente. Ok? Não tem pulso, não respira ou está em gasping. Então o que é que você vai fazer aqui? Cuidados que você tem que ter. Manobras que você vai pensar em fazer vai ser a RCP, compressões torácicas, com ventilação.
Só que nesse momento, turma, não dá para arriscar. Nesse momento, algumas considerações têm que ser pontuadas. Obviamente que dependendo do teu cenário, você pode se sentir, não, estou tranquilo de atuar e vou fazer aqui uma boca a boca, vou fazer as compressões. Mas o que eu quero te trazer aqui é, nesse contexto atual de pandemia, primeiro, você tem que estar usando uma máscara para fazer esse atendimento. Você está se resguardando, se protegendo. E essa máscara, se tiver uma máscara, você colocar essa máscara no próprio paciente, na própria vítima lá. Se não tiver essa máscara, coloca um pano cobrindo o nariz e cobrindo a boca do paciente. E aqui, as manobras de reanimação cardiopulmonar, dentro desse cenário, a recomendação é que seja feita apenas as compressões torácicas. Ventilação, boca a boca. Ventilação. Ah, Daniel, eu tenho uma pocket mask com válvula unidirecional. Posso fazer então a ventilação boca-máscara? Não é recomendado. Ah, Daniel, eu tenho um lenço de proteção, barreira de proteção. Posso utilizar? Não é recomendado. Devido ao risco de exposição, aerolização e contaminação dentro desse contexto. Então, esses cuidados que nós devemos ter nesse momento para uma reanimação cardiopulmonar no suporte imediato à vida. Proteger você, evitar fazer manobras de ventilação e proteger o nariz e boca do paciente com máscara ou algum pano enquanto você faz as compressões torácicas até chegar então o SAMU ou o Corpo de Bombeiros dentro da sua localidade. Então aqui no atendimento pré-hospitalar, turma, você está de plantão. Você está de plantão. Suporte imediato à vida, entende-se, não está de plantão, ok? Atendimento pré-hospitalar, você está de plantão, você está no serviço pré-hospitalar fazendo assistência. Está lá no SAMU, está numa empresa privada. Então, o que é que nós vamos ter de orientações em relação à reanimação cardiopulmonar? Vamos lá. EPI, turma. EPI fundamental. O uso dos EPIs. Como a reanimação cardiopulmonar envolve manobras, atitudes, procedimentos que vão gerar aerosóis, ok? Que vão gerar aerosóis. N95. Utiliza a N95. O resto padrão, tá, turma? Vamos focar N95, óculos ou face shield, ok? Avental, o macacão, EPIs padronizados de acordo com o teu serviço, com o modelo que tiver o teu serviço. Existe aqui uma mnemônica TEDE, ok? TEDE, tá? Então, ó, vamos lá. O que quer dizer o TED? Isso serve para o atendimento pré-hospitalar. O TED, dentro desse cenário de uma pandemia infecto-contagiosa, o T é de tempo. Minimizar o tempo de contato com esse paciente. Minimizar o tempo de contato com qualquer paciente. Esse é o T do TED. É equipe. Minimizar profissionais da equipe atuando com aquele paciente, com aquele contato com aquele paciente. Você vai ter que minimizar, você vai ter que otimizar. Não é todo mundo atendendo. Se possível, tente minimizar o contato da equipe. Ok? Minimizar o contato da equipe. É do TED. O D, distância. Obviamente, turma, que numa parada cardíaca e uma RCP não dá para fazer a distância. Tem que estar próximo. Mas é justamente para os outros atendimentos em geral, atendimento de emergência, você que trabalha no SAMU, pré-hospitalar, na sala de emergência,
é tentar manter o quê? Uma distância daquele paciente. Qual é a distância que é recomendada? 1 a 2 metros. E o E do EPI. Então, TED são princípios aplicados em um cenário de doenças infecto-contagiosas. Ok? Então, voltando lá, primeiro passo, pré-hospitalar, suporte básico de vida é o seu EPI. Embora atrase o início da reanimação, mas você tem que estar com seus EPIs adequadamente. Vai a sequência, reconhece que realmente é uma parada cardíaca súbita, você vai então agilizar a colocação do desfibrilador elétrico automático e vai iniciar as compressões torácicas. Da mesma forma, tentar colocar então alguma máscara em algum momento naquele paciente. Você está com N90, tentar se proteger. Fez lá, lembra as compressões? Relação, 30 compressões com 2 ventilações. Então, se você vai então ventilar o doente com o AMBU, dispositivo bolsa, válvula, máscara, algumas particularidades têm que ser seguidas. Primeiro, utilizar o AMBU a 4 mãos. Em vez de fazer o C e o E, você vai fazer o quê? O V e o E. Tem uma foto isso no post. Semanas atrás eu postei isso no meu Instagram. Para poder o quê? Vedar bem e utilizar uma cânula orofaríngea. Obviamente para poder permitir a passagem rapidamente do ar e não ficar saindo e enchendo o ar dentro da boca. Vedar bem. Além disso, colocação de um filtro antimicrobiano, antiviral, que é o nosso caso, coloca o filtro conectado no AMBU. Isso se você for utilizar o dispositivo bolsa, válvula, máscara com reservatório até os 10 litros por minuto de oxigênio. Daniel, não tenho filtro no meu serviço. Não tenho filtro. O que é que eu faço então? Se você não tem filtro, você vai fazer as compressões contínuas a cada 2 minutos e vai fazer uma ventilação passiva, colocando uma máscara de O2 a 10 litros por minuto, a máscara com reservatório, e fazendo as compressões enquanto deixa a oxigenação passiva no paciente. Essa é uma particularidade dentro desse contexto que nós estamos vivendo do Covid-19, que está lá nas recomendações publicadas dia 4 de abril pela American Heart Association, que vem lá da IUCO, né, turma? IUCO, que é uma aliança mundial em relação à reanimação, ela lança princípios e diretrizes. E aí cada sociedade acabam então pegando essas diretrizes e formando seus guidelines dentro para a sua realidade, dentro porque eles acham que é mais importante valorizar um ponto ou outro. Ok? Então, neste cenário do suporte básico de vida, nós temos essa particularidade de deixar vedada bem. Então, essas são as recomendações para o atendimento pré-hospitalar, o suporte básico de vida. Ok? Muita atenção para isso. Vamos então falar sobre o suporte avançado, que não estava nem aqui dentro do contexto para falar. Mas vamos falar sobre o suporte avançado. O que é que mudou? Não é que mudou, tá, turma? O que é que se recomenda dentro desse cenário de suporte avançado? O ponto-chave vai ser o risco de aerolização. Perfeito? Então vamos lá. Na reanimação, dentro do contexto de uma equipe de suporte avançado, vai seguir lá os mesmos passos que eu falei, né? O uso dos EPIs, reconhecer o EPI, se for usar o AMBU, utilize o AMBU muito bem vedado, ok? Uso do filtro. Só que o ponto essencial que vai mudar aqui vai ser, além de limitar a presença, o número de pessoas, né, no atendimento, usar sua N95, EPI, parará,
um ponto principal que vai ser colocado aqui é antecipar a intubação para o paciente. Antecipar a intubação para o paciente. Vamos lembrar, suporte avançado, chegou, reconheceu parada, reanimação, começa a reanimação. Coloca cardioversor. Cardioversor mostrou o quê? FV, TV. Choque. Então, antes disso, é preparar o quê? Material para intubação. Antecipar isso daí. Então vamos lá, fez o primeiro choque, pá, chocou. Vai lá, acesso, prepara aí uma ampola de adrenalina, não é assim? Avalia novamente o ritmo, FV, outro choque, refratário. Faz o quê? Prepara uma ampola de epinefrina. Faz uma ampola de epinefrina, 20 ml, faz um flush, levanta o braço e faz. Prepara 300 mg de amiodarona. Próximo hit, passou 2 minutos, FV de novo. Faz 300 mg de amiodarona. Prepara a próxima epinefrina e nesse ciclo lá faz a intubação. Aqui não. Aqui você vai chegar, começar a receber, olha, prepara o material para intubação. Colocou o desfibrilador, cardioversor, mostrou FV, olhou para o monitor, choque, ok? Depois desse choque, vamos intubar esse doente. O quanto antes. O quanto antes. O objetivo de intubar precoce não é, porque o paciente, ele parou, se ele parou, está em parada cardíaca súbita, será que ele tiver Covid, foi uma insuficiência respiratória grave, hipoxêmica, então eu tenho que intubar para tratar logo a hipóxia. Isso de alguma forma, isso pode até ajudar, obviamente. Mas o objetivo central de intubar precocemente aqui o paciente é proteger a equipe. Proteger a equipe. Aí vai entrar lá dentro das orientações de intubação, né? A técnica adaptada para intubar, ser um profissional com experiência para fazer a intubação, né? Usar as drogas, aqui não vamos usar drogas, estou comentando a questão da intubação, né? As drogas adequadas, tá? E ter os cuidados para evitar a aerolização. Se tiver o vídeo laringoscópio disponível, podendo utilizar o vídeo laringoscópio. Então, no suporte avançado, o que muda na estratégia de reanimação cardiopulmonar é você fazer a intubação precocemente. Precocemente. E se você tiver disponível no teu serviço os dispositivos mecânicos de compressão torácica, utilize para impedir, então, minimizar o contato com aquele paciente. E facilitar, obviamente, o transporte para esse paciente. O manejo do tubo, né, se possível, pinçar. Então, o tubo endotraqueal, né, você tem a possibilidade de usar a pinça, que pode atrapalhar no momento que você vai passar o tubo. Como a pinça também pode o quê? Abrir. Então você pode ter outros dispositivos, como por exemplo, pegar um êmbolo de uma seringa de 20 e conectar. E em alguns lugares, por exemplo, no nosso hospital que a gente trabalha, nós recebemos doação. Lembra daquelas presilhas que tem do dreno de tórax, do coletor de tórax? Essa presilha foi feita em 3D, sensacional. E aí você conecta já no tubo, prende o tubo, isso dá maior segurança. E aí você passa o tubo, conecta filtro, capnógrafo se tiver e já no ventilador mecânico. Nada aqui de fazer ambu e auscultar nesse momento. O ideal é que você tenha capnografia. Esse é o ideal. Então, a abordagem numa parada cardíaca súbita, dentro desse cenário de pandemia, ela sofreu essas modificações. Modificações e adaptações. É um dos desafios que a pandemia está gerando para as práticas de saúde,
é justamente esse desafio de adaptar suas práticas. Ok? Então, esse conteúdo nós falamos sobre reanimação cardiopulmonar, suporte imediato à vida, e estendemos ainda para o atendimento pré-hospitalar, falando do suporte básico e falando do suporte avançado à vida, nesse cenário do Covid-19, com informações trazidas das publicações de recomendações e orientações da American Heart Association, agora recente, nesse começo de abril, e conteúdo que também está lá no meu livro Emergência Médica, Suporte Imediato à Vida.